Está frustrado com a complexidade do Blender 3D? Esse guia simples sobre fluido de partículas vai mudar sua perspectiva. Imagine criar efeitos visuais incríveis sem complicações. Neste vídeo vou te mostrar como dominar o fluido de partículas no Blender Software de forma fácil e rápida. Depois de semanas de pesquisas e testes, finalmente encontrei a solução perfeita para transformar seus projetos. Prepare-se para se surpreender com o que você pode criar. Hoje a gente vai aprender a usar o simulador de partículas no Blender, que além de ser um tutorial bem simples, a gente vai poder fazer um efeito visual bem legal, excelente para produções cinematográficas. Vamos criar uma cena clássica de invasão de partículas aliens. Na época as pessoas ficavam se perguntando como que esse efeito foi criado e qual que foi o custo dessa produção. Mas com o Blender a gente vai ver que isso é bem facinho e que qualquer um pode fazer isso de graça. Então bora começar. Então para fazer esse efeito de fluido de partículas, a gente vai trabalhar com o simulador de partículas do Blender. Então para isso a gente vai precisar de algum emissor de partículas, tá? Pode ser qualquer objeto, tá? Vamos aproveitar esse cubo mesmo. Dessa vez a gente não vai precisar deletar ele, então deixa ele selecionado aqui e vamos aqui nessa aba aqui de Particles, tá? E dá um clique aqui no mais. Eu vou dar um zoom aqui, aí a gente já ativou o sistema de partículas. Se você ver aqui nesse canto aqui, ó, já tem uma partículas aqui. Desse menuzinho aqui, ó, as partes mais importantes seria isso aqui, ó, tá? Essa number aqui, ó, seria que tem essa 1000, significa que durante essa simulação aqui, ela vai produzir 1000 partículas aqui, tá? E dessa start e end aqui, aí significa que essa simulação aqui, ele vai começar a disparar partículas a partir do frame 1 até o frame 200 aqui, tá? Quando chegar aqui na 200, ela vai parar de disparar partículas. Para esse exemplo aqui, como a timeline aqui tá 250, eu vou querer que essa simulação aqui, ela fique disparando partículas até o final aqui, que seria 250, eu vou mudar aqui então para 250, tá? Isso vai variar de acordo com o projeto de vocês. Se o projeto de vocês querem que tenha mais de 250, só vir aqui nessa end aqui, que vocês podem aumentar ou diminuir aqui conforme vocês quiserem aí. E nessa timeline aqui, tem essa 50 aqui, significa que a partícula ela vai durar 50 frames, tá? Ela vai ser produzida aqui no frame 1, quando chegar aqui na 50 ela vai desaparecer. Aí na segunda partícula aqui, quando ela vai ser produzida nesse ponto 50, ela vai durar também mais 50, depois desaparece. E cada vez que vai aparecendo uma partícula nova, ela também vai durar apenas 50 frames. Como eu não quero que as partículas desapareçam, eu quero que a partícula permaneça até o final do nosso vídeo aqui, que seria de 250 frames. Então eu vou mudar esse valor aqui para 250, que aí ela não desaparece. E nessa source aqui, vai ter aqui as emissões aqui, tá? Os tipos de emissões. No caso aqui ele está em face, tá? Que significa que a partícula aqui vai ser produzida aqui nas faces. Se você mudar aqui para vértices, as partículas vão ser produzidas aqui nesses cantos aqui do cubo, tá? Que seriam as vértices. Se você quer que as partículas sejam produzidas aqui em volume, significa que as partículas vão ser produzidas aqui na parte de dentro do seu objeto, tá? Não dá para ver aqui porque está na visão sólida. Vou mudar aqui para a visão de wire, que aí dá para a gente ver a partícula aqui dentro. Aí você vê a partícula aqui. E nessa da distribuições aqui, nessa jitter aqui, significa que seria uma distribuição semi-aleatória, tá? Seria uma transição entre posição aleatória com regular. Como só tem uma partícula aqui, não dá para ver diferença, porque elas vão ser distribuídas aqui em espaço aqui entre esse 1 do frame 1 até o 250, tá? Então para ficar mais fácil de ver o que acontece nessa distribuição aqui, eu vou fazer com que as partículas aqui, elas sejam disparadas de uma vez só, tudo no frame 1. Então só para esse exemplo aqui, eu vou mudar essa 250 aqui para 1, eu vou apertar o botão 1 aqui para ter uma visão aqui de frente, tá? Aí vocês veem aqui, ó, tá vendo? A distribuição aqui da jitter, ela fica com as partículas aqui semi-aleatória, tá? Se você quiser deixar uma distribuição totalmente aleatória, é essa random aqui, tá? Random é de aleatório. Se você clicar aqui, aí você vê que as partículas ficam distribuídas de forma mais aleatória ainda. Não dá para perceber muita diferença aqui, tá? Mas de qualquer maneira, essa random aqui significa que ela é aleatória. E tem essa distribuição aqui da grid, que seria de grade. Essa aqui é uma distribuição bem uniforme, tá? Aí você vê bem a diferença. Que aqui as partículas aqui estão distribuído aqui, ó, tudo de forma uniforme, beleza? Para esse efeito de fluido de partículas em movimento tipo alien, a gente vai usar esse tipo de distribuição aqui. Se você apertar o botão play, aí você vê que as partículas aqui, elas caem tudo aqui de uma vez aqui nessa direção aqui para baixo, porque está ativada a gravidade. E o normal é que qualquer objeto que você soltar quando a gravidade está ativada é que os objetos sempre vão cair para baixo.
Mas no Blender dá para fazer mágica, tá? Daí você consegue fazer as coisas até cair para cima, porque você consegue controlar a gravidade aqui no Blender. Então para isso, você pode vir aqui nessa Field Weights aqui, aí você vem aqui em Gravity, ela tá no valor 1 aqui. Toda vez que você apertar o play, os objetos vão cair para baixo. Mas se você deixar aqui, se eu mudar aqui essa 1 aqui, ó, positivo, se colocar, por exemplo, -1, voltar para o frame 1 e dar um play, agora os objetos aqui, elas caem para cima, tá? Porque você colocou uma gravidade negativa. Só que para esse exemplo aqui eu vou deixar desativada a gravidade, tá? Eu vou deixar então o valor 0, que aí seria sem gravidade, tá? Se você voltar aqui e dar um play, você vê que as partículas aqui ela não se movem, tá? Elas vão ficar aí porque não tem mais gravidade. E antes de continuar com esse tutorial de fluidos de partículas em movimento, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, só para deixar o Blender um pouco mais leve, eu vou vir aqui nessa Viewport Display aqui e vou mudar essa display de render, vou deixar por enquanto, eu vou deixar essas circles aqui, que é essas círculos aqui, ó, que aí o Blender roda mais leve. Aí depois que a gente terminar todas as configurações, a gente muda isso aqui. E outra coisa que também vai melhorar aqui o nosso efeito, é você vir aqui nessa parte de cima aqui de Resolution aqui, ó, e aumentar esse valor aqui de 10 aqui, ele começa com 10, eu vou aumentar aqui para 20, que aí ele melhora a qualidade desse efeito aqui, tá? Só que é uma coisa, você vê aqui que ele aumenta aqui o número de partículas, só que ele também, você vê que as partículas aqui, eles acabam meio que não cabendo mais dentro do volume, então ele acaba saindo aqui um pouquinho fora. Então a gente vai acertar o tamanho dessas partículas aqui, porque isso vai influenciar na hora que a gente ativar o sistema de colisão das partículas, tá? Se ela colidir com algum objeto nesse tamanho aqui, você vê que parte dela aqui, ela vai atravessar a parede aqui do próximo objeto que ela for colidir. Então, para não acontecer essa parte de atravessar algum objeto na hora de colidir, a gente vai deixar aqui o tamanho dessas partículas aqui, tudo no tamanho o suficiente aqui para não atravessar a parede aqui, tá? Para isso, a gente volta aqui nessa Viewport Display e aqui em Size é só você ir diminuindo aqui, tá? Você vai diminuindo ela aqui, ó, até ela ficar num tamanho aqui, ó, que não atravessa mais a parede aqui. Outra coisa importante também, essas partículas aqui, ela não pode nem atravessar a parede e também elas não podem ficar se cruzando elas aqui. Cruzando que eu falo, ela não pode estar desse jeito aqui. Se estiver muito grande, ela vai estar tipo entrando uma dentro da outra. A gente tem que evitar isso também. Então deixa aqui num valor que ela não esteja aqui cruzando aqui, tá? Ela pode estar quase encostando aqui, mas sem cruzar. Depois que você achou esse valor aqui, você vai clicar aqui em Size, vai dar um Ctrl C só para copiar esse valor aqui. E esse valor aqui, ó, você vai colar aqui nessa Render aqui, tá? Você vem aqui na Render, você vem aqui em Scale, você clica aqui e dá um Ctrl V, tá? Aí você vai colocar o mesmo valor que estava aqui nessa Size da Viewport. E outra coisa importante também é que você não esquecer de deletar esse M aqui, tá? Você não pode chegar dando um Enter agora e deixar esse M aqui, tá? Você dá um Delete aqui nesse M aqui e aí sim você aperta o Enter para deixar esse valor aqui igual aqui da Size, tá? Que por coincidência já estava como 0.005 aqui, tá? Mas o importante aqui é que você deixa esse valor aqui da Viewport aqui, ó, tem que estar igual aqui na escala da Render aqui, tá? Senão vai ficar com um tamanho diferente aí, não vai dar certo. Aí resolvido esse problema aqui, eu vou voltar aqui para essa parte aqui de End Frame aqui, ó, para as partículas não ser disparadas de uma vez só, tudo no frame 1, eu quero que seja disparado aos poucos aqui até chegar no final. Vou voltar aqui essa 1 aqui para 250, que é para as partículas serem disparadas de forma gradativa. Você aperta play, aí você dá para ver aqui, ó, que as partículas elas são produzidas aqui de forma gradativa até chegar no 250, tá? Só que como eu deixei na gravidade 0, depois que ela é distribuída, ela não vai se mover. Como ela não se move e a gente precisa que elas se movam para ter esse efeito aqui, então vou fazer uso de campos de força, tá? Porque eu desliguei a gravidade, então ela não vai ter como se movimentar, então vou ter que usar outro tipo de força. E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam que semanalmente eu estou criando um tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de fluidos de partículas em movimento. Eu vou ajeitar aqui a tela novamente, vou apertar o botão só para a visão aqui de frente e vou voltar aqui para o frame 1 e agora sim vou ativar os campos de força. Para isso você aperta o Shift A e vai vir aqui nessa Force Field. Vai ter uma série de campos de força aqui. Uma que a gente vai usar agora é essa Wind aqui, tá? Que seria vento. Você clica aqui e vai colocar esse ícone aqui que seria de vento, tá? Ela tá apontada aqui para o lado de cima,
aqui, tá? Que ela vai disparar aqui esse vento pro lado de cima. Eu vou deixar esse campo de força aqui, eu vou puxar um pouquinho mais pro lado direito aqui, só que aí fica mais fácil da gente ver. Se eu aperto o botão G e o X aqui, vou puxar aqui pro lado direito. E como que eu quero que o vento aqui seja disparado pro lado esquerdo aqui, não pro lado de cima, você deixa selecionado aqui esse campo de vento aqui, você aperta o botão R e aperta agora menos 90 e dá um Enter. Aí ele vai ficar apontado agora o vento para esse lado pro esquerdo, tá? Se você apertar agora o play, você vê que as partículas agora vão ser disparadas aqui pro lado esquerdo. Não vai mais ficar estática como estava antes, tá? Porque agora tem o uso desse vento aqui. Então a gente agora conseguiu fazer esse efeito das partículas se movimentarem para esse lado aqui. Só que para fazer com que esse fluido de partículas aqui fique naquele formato meio que de aliens ali, então a gente vai acrescentar também uma outra força aqui. Você aperta Shift A, vem aqui nessa Force Field de novo. A próxima força que a gente vai usar é essa aqui de Turbulence, tá? Que vai causar um efeito de turbulência. Vou também puxar essa força aqui pro lado direito, só para a gente poder ver melhor. Você aperta o botão G, o X e vou puxar um pouco pro lado direito. Quando você fizer isso, você vê que agora as partículas, em vez de percorrer um caminho uniforme aqui, ó, você vê que ela já começa a ficar meio que embaralhada, dá um tipo de aleatoriedade e faz com que as partículas tenham um movimento menos uniforme. E você vindo aqui nessa aba aqui, dessa bolinha azul aqui de data, aqui nessa straight aqui, você controla a força, tá? Da intensidade daqui, tá? Aqui tá no 1, se você aumentar para mais, ó, tá vendo? Ela vai ficando bem mais aleatória aqui, tá? Eu vou deixar aqui num valor de 8, só para as partículas ficarem de forma mais aleatória. Só que outro problema que a gente tem aqui é que agora as partículas aqui ela espalha demais, tá? Eu não quero que as partículas elas ficam se espalhando, tá? Eu quero que esse fluido de partículas ela fica mais concentrado aqui nessa parte do meio aqui, tá? Então para isso vou fazer uso de mais uma força. Você aperta Shift A e vai procurar agora por essa vortex aqui. Eu vou puxar essa vortex aqui do lado direito também. Você aperta o G, o X aqui, eu vou deixar nesse sentido aqui e pausar um pouco a simulação, voltar para o frame 1 e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o do vento, que ela está apontando aqui para cima, quero que aponte para o lado esquerdo. Deixa eu apertar o botão 1 para ter uma visão aqui de frente e aperto o botão R menos 90, só para fazer ela apontar para o lado esquerdo. Agora eu dou um play. Aí o que essa força faz aqui? Ela vai fazer uma força de tipo uma torção aqui, tá? Tipo uma espiral. Aí você vê que agora as partículas ela começam a dar uma inspirada aqui, tá? O esquema é o mesmo nessa data aqui, ó, você pode controlar a força aqui, tá no 1, se você esteja mais forte, é só aumentar esse valor aqui, ó, tá vendo? Agora ela fica mais concentrada aqui no meio, dando tipo uma torção. Só que eu não quero que ela fique assim, muito torcida, tá? Então eu vou colocar um valor aqui bem baixo aqui, que é só para as partículas não espalhar demais. Então eu vou diminuir esse valor aqui para 0,5, que é uma coisa bem sutil aqui, tá? Só para as partículas não espalhar demais. Aí você vê que as partículas agora já tem esse movimento aqui. Mas para esse fluido de partículas ela ficar com mais cara assim de tipo um fluido aliens, vamos voltar aqui, dar uma clicada aqui no emissor aqui, tá? No cubo. E vamos voltar aqui para a aba de partículas. E aqui em Physics, a gente vai mudar esse Physics Types aqui, ó, em vez de newtonians, vamos mudar aqui para fluid, tá? Para deixar essas partículas com mais cara de fluido. Quando você fizer isso, agora o movimento dessas partículas aqui, ó, ela tem mais cara assim de fluido. Agora eu vou acrescentar um chão aqui para o nosso efeito aqui. Você aperta Shift A, vem em Mesh e escolhe por essa plane, tá? Vai com essa plana aqui. E vou apertar um G, o Z, vou deixar aqui nesse alto cubo e vou crescer ele um pouquinho aqui, tá? Apertando o botão S, aí você deixa ele maior aqui, ficar assim. E como de boa prática, toda vez que a gente aumentar a escala de algum objeto aqui, ó, se você apertar nesse aqui, ó, para abrir essa aba aqui em Items, você vê que a escala ele também é alterada, tá? Eu aumentei aqui, dou aqui de 1 para 8 aqui, tá? É bom sempre deixar no valor 1 aqui para facilitar os cálculos para o Blender, tá? Para fazer isso com o plano selecionado, você aperta o Ctrl A e escolhe essa Scale aqui. Você escolhe Scale, que aqui vai ficar tudo no 1. O mesmo seria aqui se a gente tivesse mudado aqui pro cubo aqui, ó, que já tá no 1, tá? Mas se a gente tivesse mudado a escala aqui, ele ia mudar aqui, tá? Principalmente pro emissor, é bom deixar esse valor aqui tudo no 1, tá? E é só fazer o mesmo esquema de antes. Então vou voltar ao que estava antes,
deixa no valor 1 e a gente tem esse efeito aqui, tá? Eu fiz agora o plano aqui, o chão, que eu quero que essas partículas aqui tenha a colisão aqui com o chão também, tá? Senão as partículas aqui, ó, você vê que ela fica atravessando o chão. Eu não quero que as partículas fiquem atravessando o chão, então eu vou ativar a colisão nela, tá? Para ativar a colisão é só selecionar aqui o chão, você vem aqui nessa bolinha azul aqui de data e aqui você escolhe essa opção aqui collision. Quando você apertar collision, as partículas agora vão começar a se colidir aqui no chão. Você vê que algumas partículas aqui, ó, quando ela bate aqui, ela dá uma quicada aqui. Eu não quero que as partículas fiquem quicando, tá? Então eu vou aumentar essa damping aqui, que seria amortecimento, né? Então aqui tá no 0, vou deixar aqui no 1, que assim as partículas aqui, ó, na hora que ela colidir aqui, ela não sai quicando aqui na superfície. Essa friction aqui seria para aumentar a fricção aqui, tá? Mas como a gente está trabalhando com fluido, eu quero que as partículas aqui, elas ficam fluindo aqui nessa superfície aqui, sem ter atrito, tá? Porque se eu aumentar essa friction aqui, ó, na hora que a partícula se colidir, ela vai pegar e vai parar aqui. Ela vai ter o atrito. Aí não fica com muita cara de fluido, então vou deixar aqui na 0 mesmo. E a gente conseguiu esse efeito aqui. Outra coisa que a gente pode ver aqui também, se vocês olharem aqui bem de perto aqui, ó, você vê que as partículas aqui, ó, ela para quando ela chega aqui bem no meio dessa circunferência. Deixa eu pegar aqui, tá sozinho, fica mais fácil de vocês verem. Você vê que essa partícula aqui, ó, ela colide, só que ela colide apenas quando ela chega bem no meio do centro dessa partícula. Se você não quer que isso aconteça, você quer que a partícula ela esteja a colisão exatamente quando ela bater bem nessa parte aqui dessa partícula aqui, da parte de fora aqui e não aqui do meio, dá para arrumar também. É só vocês deixar selecionado aqui o emissor, tá? No caso o cubo, e voltar aqui para essa aba de partículas aqui. E aqui em Physics, vocês vão procurar por essa Deflection, ó, aqui nessa setinha aqui, e você vai deixar ticado aqui nessa Size Deflection. Deixa ticado aqui, você voltar para o menu e dar um play de novo. Aí você vai ver que agora as partículas aqui, ó, ela não vai mais atravessar o plano, tá? Ela vai e bate bem aqui no início aqui dessa partícula aqui na parte do meio, tá? Aí você conserta esse problema. Outra coisa que eu gostaria de fazer também, não é obrigatório, tá? Mas eu acho que ficaria melhor se eu aumentasse um pouquinho mais das colisão aqui das partículas aqui no chão. Então vou aumentar um pouquinho a gravidade aqui, só para fazer um pouquinho dessas partículas se colidirem mais aqui com o nosso chão. Então aí eu vou voltar aqui na parte de baixo e na parte de Field Weights, aí tá coisa essa gravidade aqui para 0,075, é só para puxar um pouquinho mais das partículas do chão. Eu quero ver essas partículas meio que arrastando mais no chão, para dar mais a impressão de que essas partículas aqui tem vida, sabe? Você pode também colocar mais outros objetos aqui para fazer uma colisão com essas partículas que eu acho interessante, tá? E é só você colocar outros objetos. Eu vou apertar o Shift A, eu vou usar os objetos que já tem aqui no Blender mesmo. Vou colocar essa cabeça do pacote, eu vou puxar, vou deixar bem na frente com a escala, deixar os objetos aqui, essa Torus. Aí o esquema é o mesmo, tá? Para cada objeto que você colocar aqui no seu efeito aqui, você também tem que ativar a colisão aqui, senão as partículas vão atravessar ela. É o mesmo esquema que você fez aqui com o chão, tá? É só você selecionar essa bolinha de data aqui e ativar a collision. Vou deixar com as mesmas configurações que eu deixei para o chão. Agora a gente tem que fazer essas partículas existirem, porque por enquanto ela está representada aqui por essas circunferências aqui, mas se você for renderizar desse jeito, na hora que você renderizar não vai aparecer partícula nenhuma, tá? Porque a gente tem que substituir essas circunferências aqui por alguma partícula de verdade. Por enquanto a gente está usando essa circunferência aqui só como uma forma de representação, mas ela não é a partícula em si ainda. Então a gente vai substituir essas circunferências aqui por alguma partícula. Então para isso, vou apertar o Shift A e vou procurar agora por alguma partícula, tá? Eu vou escolher essa Icosphere aqui e vou apertar o botão G, o Z, e vou deixar ela aqui embaixo aqui, geralmente num lugar onde as pessoas não enxergam na hora que você renderizar. Geralmente a gente escolhe a Icosphere aqui, que é um objeto aqui que não tem tantos vértices, tá? E ela fica mais leve para o Blender processar. Aí depois de feito isso, eu volto aqui, seleciono aqui o emissor de partícula aqui, que é o cubo, e agora vem aqui nessa aba de partículas, e aqui nessa Viewport Display, agora a gente vai mudar essa Display as de Circles aqui, vamos deixar Render, e a gente vai mudar aqui nessa Render agora, em vez de Halo aqui, ó, vamos mudar aqui para Object, e aqui em Object você clica aqui e vai procurar pela Icosphere aqui que a gente acabou de criar, aí você deixa selecionada a Icosphere, aí você vê que aquelas circunferências foram substituídas pela Icosphere. Agora sim você consegue enxergar as partículas aqui. Vou mudar aqui para a visão de sólido. Se você não quiser que esse emissor de partículas aqui, esse cubo aqui, ele fique aparecendo aqui, ó,
É só você vir aqui nessa Viewport Display aqui, ó, você deixa de esticada aqui essa Show Emitter aqui, tá? Que aí não vai aparecer o cubo aqui, só aparece as partículas. E é importante também você fazer a mesma coisa aqui na parte de Render. Você vem aqui em Render e deixa de esticada aqui essa Show Emitter aqui, tá? Porque aí na hora que você renderizar, não vai aparecer esse cubo aqui, tá? Só vai aparecer as partículas. Para colocar algum material aqui nessas partículas aqui, é só você selecionar a partícula que você criou aqui, no caso dessa Icosphere aqui, você deixa selecionado aqui, vou vir aqui nessa aba de Shading, aí você vem aqui em New, dá um clique em New, você vai criar esses nós aqui, aí você clica nessa parte branca aqui e você pode colocar a cor que você quiser. Aí você criou um material aqui para suas partículas. Você acrescentando outros nós, você pode fazer outras variedades de textura. A minha recomendação de sempre é já deixar instalado aqui um addon que vai colocar essas texturas para você de forma automática, para você não ficar perdendo tempo você tendo que criar você mesmo. É um addon chamado Blender Kit, tá? Ele é de graça e ele faz isso para você de forma bem facinho. Se você não sabe como instalar ou como usar ele, eu já fiz um vídeo explicando como que faz para mexer nele. Eu vou deixar o link desse vídeo nas descrições aqui embaixo, você vê depois de ver esse vídeo aqui, tá? Aqui eu vou fazer uma demonstração bem rapidinho. Depois de instalado o Blender Kit, você vem aqui nesse triângulo aqui, você clica aqui, procura por Blender Kit, muda aqui para Materials e aqui em Categorias e aqui você escolhe algum tipo de material. Vou escolher essa Liquid aqui, que a gente está trabalhando com fluidos de partículas em movimento. Vou dar um pause e aí a gente consegue ver aqui várias opções de texturas aqui. Aí é só você escolher uma que você se interesse aqui, escolher uma qualquer aqui. Aí quando ele colocar a textura aqui, na Icosphere aqui, ele também automaticamente vai aparecer aqui no seu efeito aqui. Aí você coloca a textura aqui nas suas partículas. E uma dica extra seria fazer uso de uma outra força que também fica muito legal. Vou voltar para a visão de layout. É um campo de força que eu cheguei a usar durante a apresentação desse vídeo aqui. Seria essa força aqui, você aperta Shift A e procura agora por essa força aqui, tá? Essa força aqui, vou deixar ela aqui em cima, aqui no meio. E essa força aqui, ela faz o seguinte, ela tem o poder de repelir ou de atrair os seus objetos aqui, tá? No caso, as partículas, tá? O esquema para fazer a regulagem é só vir nessa bolinha aqui de data, tá? E para essa straight aqui, novamente, é só você aumentar ou diminuir, tá? Se você deixar um valor positivo aqui, ela vai repelir. Se você deixar um valor negativo, ela vai começar a atrair as partículas aqui para o centro. Aqui no caso, você pode animar também através de keyframes, tá? Eu já não quero que ela fique ativada logo de início, senão ela vai desfazer o que a gente fez no início, tá? Eu vou deixar então no valor 0, tá? Para o frame 1 aqui e vou ver aqui um momento que eu posso ativar esse efeito aqui. Vou deixar mais ou menos aqui no frame 152 para esse exemplo aqui. Vou vir aqui nessa parte de straight, vou apertar o botão I aqui em cima para colocar uma keyframe, que tem um keyframe aqui nesse ponto 152. Aí eu ando apenas mais um frame aqui, e aí eu vou mudar desse valor 0 aqui e vou colocar para -3, tá? Que eu quero que ela atraia as partículas. Aí feito isso, você aperta o botão I em cima de novo para colocar mais um keyframe, quer dizer que nesse frame aqui ela vai estar desativada com valor 0 e a partir desse frame aqui, 153, ela é ativada com esse valor -3. Aí ela vai começar a atrair as partículas. Aí vamos fazer um teste, a gente bota o frame 1, dá um play e vamos ver o efeito desse campo de força aqui. Aí você vê que nesse frame ele já começa a atrair as partículas para o centro aqui. Esse é um outro campo de efeito também que dá para fazer efeitos visuais bem legais usando esse força aqui, tá? E agora que vocês aprenderam a criar esse efeito de fluido de partículas em movimento, que parece ter vida, vocês podem criar diversos efeitos visuais bem interessantes, sem precisar gastar nenhum tostão. Em se tratando de VFX, outra coisa que é muito importante vocês saberem é como fazer o tracking de suas cenas, que é o que vai tornar as suas produções bem mais realistas. Eu criei um vídeo que vai te dar várias dicas de como fazer tracking no Blender 3D que com certeza vão ser úteis para você. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.